3 meses atrás, eu assisti meus pais destruírem a sala de estar de um completo estranho com um taco de beisebol, achando que eles estavam arruinando a minha vida. Mas, na verdade, eles me deram o maior presente que eu nunca soube que precisava: liberdade das pessoas que deveriam me amar mais. Eu sou Vivian, e preciso contar sobre o dia em que descobri que, às vezes, as pessoas mais tóxicas da sua vida compartilham seu DNA. Tudo começou com $120.000 e um jantar de família que mudaria tudo para sempre. Para entender por que esse dinheiro quase destruiu minha vida, preciso voltar 5 anos, quando ainda acreditava que sangue significava lealdade e amor deveria ser incondicional. Eu tinha 28 anos e morava em um estúdio que era basicamente um armário glorificado. Todos os dias, durante 4 anos, eu acordava naquele espaço apertado e lembrava a mim mesma por que estava fazendo aquilo, porque comia feijão enlatado no jantar, porque pegava ônibus em vez de ter carro, porque comprava roupas em brechós e comemorava aniversários com cupcakes de posto de gasolina. $120.000. Era assim que eu via a liberdade. Dinheiro suficiente para comprar uma casa e finalmente ter um espaço que fosse realmente meu. Cada dólar representava uma escolha, um sacrifício, um sonho adiado, mas não abandonado. Noites inteiras depurando códigos até meus olhos arderem. Projetos de freelances nos finais de semana enquanto meus amigos viviam suas vidas. Valeu a pena, porque eu a encontrei, a casa perfeita de 3 quartos, com pisos de madeira e uma cozinha que pegava a luz da manhã como ouro líquido. Todo sábado, eu dirigia até a casa dos meus pais para nossa tradição familiar semanal. Minha mãe preparava seu famoso bolo de carne, e meu pai reclamava das costas enquanto, secretamente, adorava ter suas 2 filhas à mesa. E a Melissa, minha irmã mais velha por 3 anos, apareceu com Andrew, seu marido, que sempre parecia estar atrás da próxima esquema para ficar rico e que o deixaria milionário sem realmente trabalhar. Aquele sábado de outubro parecia diferente desde o momento em que entrei. Havia uma eletricidade no ar, a sensação de que algo grande estava prestes a acontecer. Melissa e Andrew cochichavam no canto como conspiradores. Minha mãe não parava de me lançar olhares estranhos, parte empolgação, parte cálculo. Meu pai mal conseguia me encarar durante suas reclamações habituais sobre o cachorro do vizinho. Eu estava tão envolvida na minha própria empolgação que não percebi os sinais de alerta. Tinha fotos da casa no celular, pronta para compartilhar minha alegria com as pessoas que deveriam comemorar meu sucesso. Melissa tem uma notícia maravilhosa, anunciou minha mãe enquanto nos acomodávamos ao redor da mesa de jantar. Sua voz carregava aquele tom específico que ela usava quando estava prestes a pedir um favor. O que aconteceu a seguir ainda me faz sentir um nó no estômago. Melissa não apenas contou sobre seu novo empreendimento, ela nos fez uma apresentação completa. Gráficos impressos, projeções de receita, análises de mercado. Era sua 3ª tentativa de empreender. E aparentemente ela não tinha aprendido nada com os 2 fracassos espetaculares anteriores, que haviam forçado meus pais a refinanciarem a casa para pagar suas dívidas. Aprendi com meus erros, disse ela, com os olhos brilhando naquela combinação perigosa de desespero e ilusão que eu já tinha visto muitas vezes antes. Desta vez, eu já resolvi tudo. Só preciso de capital para o desenvolvimento inicial e marketing. Andrew assentiu ao lado dela, como marido perfeito e apoiador, desempenhando seu papel à perfeição. As projeções mostram que poderíamos dobrar nosso investimento em 2 anos. Foi quando todos se viraram para me olhar. Não eram olhares casuais, mas sim olhares deliberados, esperançosos, que fizeram algo frio se instalar no meu peito. Por que vocês estão me olhando assim? Perguntei, embora parte de mim já soubesse a resposta. A voz de Melissa assumiu aquele tom doce e manipulador que ela vinha aperfeiçoando desde que éramos crianças. Bem, eu sei que você está economizando para uma casa, e a mamãe mencionou, você tem cerca de $120.000 guardados no ponto. O ambiente ficou em silêncio, exceto pelo som do meu coração batendo forte nos meus ouvidos. Eles haviam discutido minhas finanças. Haviam calculado exatamente quanto eu valia para eles. Eu não era mais apenas filha ou irmã. Eu era um caixa eletrônico ambulante com uma conexão familiar conveniente. Não vou investir o dinheiro da minha casa no seu negócio, Melissa. As palavras saíram mais duras do que eu pretendia, mas, sinceramente, eu estava chocada com a audácia. Isso não era um pequeno favor entre irmãos. Era o meu futuro inteiro.
eles estavam me pedindo para apostar no histórico de fracassos espetaculares de Melissa. O rosto dela se contorceu como se eu tivesse dado um tapa físico. Mas se você me ajudar agora, em 2 anos te devolvo $240 mil. Você poderia comprar uma casa ainda melhor. Eu ri. Não consegui evitar a absurdidade de tudo. A mulher que havia fracassado 2 vezes nos negócios, me pedindo para confiar minhas economias de vida com base apenas em otimismo e projeções fantasiosas. Melissa, você já fracassou 2 vezes nos negócios. Talvez seja a hora de parar com esses esquemas e arrumar um emprego normal como o resto de nós. Foi quando tudo explodiu. Melissa caiu em prantos e saiu correndo da sala como se ainda fôssemos adolescentes discutindo dramaticamente. Andrew me chamou de fria e a seguiu. E meus pais, as pessoas que me criaram, que supostamente me amaram incondicionalmente por 28 anos, se voltaram contra mim como se eu fosse a vilã dessa história. Como você pode ser tão cruel com sua irmã? A voz da minha mãe estava gelada, cortando-me como uma lâmina. Melissa é mais talentosa do que você jamais será. Você só tem inveja do sucesso dela. Sucesso? Quis gritar. Que sucesso! As 2 falências, os credores ligando para casa a qualquer hora, o estresse que deu ataques de pânico ao meu pai e o mandou para a emergência. Mas foi meu pai quem deu o golpe final. Você dá esse dinheiro para Melissa ou não faz mais parte desta família? Eu olhei para aquelas pessoas, estranhos usando o rosto dos meus pais, e percebi que, para eles, eu nunca fora uma filha. Eu era uma conta bancária com batimentos cardíacos, um recurso a ser explorado quando necessário. Não vou dar meu dinheiro, ela disse, baixinho. Então saia da nossa casa e não volte. E eu saí. Caminhei até o meu apartamento apertado, e no dia seguinte mudei meu número de telefone. Se eles queriam me excluir da família por causa de dinheiro, eu tornaria oficial. 1 ano depois, comprei aquela casa. O mesmo belo imóvel estilo Craftsman, com pisos de madeira e luz do sol entrando pela cozinha. Montei meu escritório no quarto extra e descobri o que realmente é paz. Chega de jantares de sábado andando em ovos. Chega de ouvir os planos de negócios delirantes de Melissa. Chega de ser tratada como um caixa eletrônico humano pelas pessoas que deveriam me amar. Através de amigos em comum, soube que, dessa vez, o negócio de Melissa realmente teve sucesso. Ela comprou uma casa grande, estava viajando o tempo todo com Andrew, postando fotos do estilo de vida luxuoso deles em todas as redes sociais. Eu realmente fiquei feliz por ela, mas não senti nenhum arrependimento por ter protegido meu futuro financeiro. Durante 5 anos, vivi sem eles. 5 anos tranquilos, sem drama, em que avancei na carreira, aprendi a apreciar a minha própria companhia e construí, aos poucos, uma vida que realmente me pertencia. Até conheci alguém, Sebastian, um homem incrível com quem me conectei através de um grupo profissional de networking. Ele morava em outro estado, mas conseguimos fazer o relacionamento à distância funcionar, porque ele era tudo o que minha família nunca fora, gentil, estável, apoiador, alguém que me valorizava pelo que eu era, e não pelo que eu podia oferecer. Sebastian vinha me visitar, eu o visitava, e começamos a falar seriamente sobre o futuro juntos. Eu até considerava vender minha casa para me mudar para o estado dele e recomeçar em um lugar novo, com alguém que realmente se importasse com a minha felicidade. Então, em uma terça-feira de manhã que começou como qualquer outra, recebi um e-mail que mudou tudo. Veio para meu antigo endereço de e-mail, que eu quase não checava mais. O nome do remetente fez meu estômago cair. Mãe, Vivien, precisamos vê-la com urgência. É uma questão de vida ou morte. Por favor, venha para casa. Apesar de tudo, aquelas pessoas tinham me criado. Se alguém estava morrendo, se meu pai tivesse um ataque cardíaco ou minha mãe tivesse câncer, eu precisava saber. Então, respondi de forma curta e direta. Estarei aí neste sábado. No sábado de manhã, sentei no carro em frente à casa deles por 10 minutos, tentando reunir coragem. O bairro parecia menor do que eu lembrava, meio decadente, de alguma forma. Mas o que realmente chamou minha atenção foram os 2 carros na garagem, o Porsche novinho da Melissa e o Mercedes impecável do Andrew, ambos absurdamente caros. Então, não se tratava apenas dos meus pais. Era uma intervenção familiar.
Minha mãe abriu a porta, parecendo mais velha, mais cansada, com novas linhas ao redor dos olhos que não existiam há 5 anos. Vivien, disse ela, com a voz trêmula de emoção, obrigada por ter vindo. A família inteira estava reunida na sala como em algum episódio bizarro de reunião familiar. Meu pai, em sua cadeira de sempre, com a expressão séria, Melissa no sofá ao lado de Andrew, os olhos vermelhos de tanto chorar. Todos pareciam genuinamente felizes em me ver, mas também aterrorizados. O que está acontecendo? Perguntei, permanecendo em pé, porque não queria ficar confortável. Seu e-mail dizia que era uma questão de vida ou morte. Minha mãe imediatamente começou a se emocionar. É sobre a Melissa. Ela está em sérios apuros. Olhei para minha irmã, que nem conseguia me encarar. Andrew segurava a mão dela como se ela pudesse flutuar se ele soltasse. Que tipo de apuros? Perguntei. Meu pai pigarreou. O negócio dela faliu 3 meses atrás. O banco levou a casa dela. Ela deve dinheiro para algumas pessoas muito perigosas. Senti aquela mistura familiar de satisfação e tristeza genuína. Satisfação, porque eu estava certa sobre as perspectivas do negócio dela desde o início. Tristeza, porque perder a própria casa realmente dói, mesmo sendo o resultado previsível das próprias decisões terríveis. Sinto muito, disse com cuidado, mas o que isso tem a ver comigo? Melissa finalmente falou, quase em um sussurro. $150 mil. Para quem você deve $150 mil? Andrew respondeu. Investidores privados. Não são o tipo de pessoa que aceita eu pago depois como resposta. Melissa começou a chorar de novo. Eles têm ligado, feito ameaças. Eles sabem onde estamos agora. Sabem nossas rotinas. Estamos com medo. Vivi muito medo. Senti pena deles. De verdade. Mas ainda não entendia por que estava sentada naquela sala de estar. Isso é terrível. Mas ainda não vejo o que vocês querem de mim. Minha mãe lançou a bomba. Sabemos que você comprou uma casa. Uma boa casa. Achamos que você deveria vendê-la e ajudar a Melissa a pagar essas dívidas. Eu a encarei como se ela tivesse crescido uma segunda cabeça. Vocês enlouqueceram? Perguntei. Vocês estão falando sério? Minha mãe continuou como se eu não tivesse falado. Você é jovem. Você pode comprar outra casa. Melissa e Andrew poderiam se machucar seriamente se não pagassem esse dinheiro. Olhei ao redor da sala para todos eles. Pessoas que me abandonaram por 5 anos, que me disseram que eu não fazia mais parte da família, que nunca, nenhuma vez, ligaram para saber se eu estava viva ou morta. Então, deixe eu entender, disse devagar, minha voz ficando mais fria a cada palavra. Vocês me expulsaram da família há 5 anos porque eu não queria dar dinheiro para o negócio da Melissa. Agora esse negócio faliu espetacularmente. Ela está endividada com pessoas perigosas e vocês querem que eu venda minha casa para salvá-la? Família ajuda família, disse meu pai, com a expressão séria. Família? Ri, mas não havia humor na minha risada. Vocês me disseram que eu não era mais da família. Lembram? Me cortaram completamente. Melissa estava soluçando ainda mais. Eu sei que erramos antes, mas isso é diferente. Essas pessoas não vão apenas nos processar. Elas vão nos machucar. Talvez você devesse ter pensado nisso antes de pegar dinheiro com agiotas, respondi. Andrew se irritou. Você não faz ideia da pressão que estamos sofrendo. Você está certo. Não faço mesmo. Mas notei 2 carros caríssimos na garagem. Talvez comecem vendendo esses e paguem parte da dívida. Precisamos desses carros para trabalhar, Melissa retrucou. Vocês precisam mais deles do que precisam se proteger de credores perigosos? A lógica circular deles estava me deixando tonta. Eles queriam que eu destruísse minha segurança financeira para consertar problemas que criaram, enquanto se recusavam a fazer qualquer sacrifício. Minha mãe chegou bem perto do meu rosto. Esta casa que você comprou, se vendê-la, você poderia pagar as dívidas da Melissa e ainda sobraria dinheiro para um bom apartamento. Um bom apartamento? Eu já estava realmente irritada.
Mãe, eu ralei para comprar essa casa. Economizei cada centavo por anos. Vivi como um monge para poder pagar por ela. Não vou vendê-la para consertar a bagunça da Melissa. Ela é sua filha. Ela também é uma mulher adulta que fez suas próprias escolhas, disse meu pai. Mas escolhas, aparentemente. Melissa se levantou do sofá. Vocês deveriam me ajudar. Vocês deveriam se importar com o que acontece comigo. Onde estava essa lealdade familiar há 5 anos, quando todos me disseram para me mandar? Foi diferente, disse minha mãe. Como foi diferente? Perguntei. Você não quis me ajudar a guardar meu dinheiro naquela época, e agora não quero ajudar você com seus problemas financeiros. A sala ficou em silêncio. Todos me olhavam como se eu fosse irracional, como se eu fosse a vilã desse drama familiar distorcido. Eu não vou fazer isso, disse, finalmente. A Melissa se meteu nessa confusão, que ela se vire para sair dela. Se vocês querem tanto ajudá-la, vendam a casa de vocês e deem o dinheiro a ela. Minha mãe ficou boquiaberta, como se eu tivesse dado um tapa nela. Esta é a única casa que temos. Somos velhos, Vivien. Não podemos simplesmente recomeçar como você pode. Então acho que você entende exatamente como eu me sinto em relação à minha casa. Comecei a caminhar em direção à porta. Melissa gritou atrás de mim. Você está cometendo um grande erro. Essas pessoas não brincam. Me virei para olhá-la. Eu também não. Deixei todos sentados ali e dirigi de volta para minha casa sentindo-me mais leve do que há anos. Assim que cheguei, bloqueei o e-mail da minha mãe. Eu tinha acabado com o drama deles para sempre. Por cerca de uma semana, as coisas foram tranquilas. Sebastian ligava todos os dias, sempre compreensivo e apoiador. Você fez a coisa certa, dizia ele. Eles não podem simplesmente aparecer depois de 5 anos e exigir que você resolva os problemas deles. Eu realmente estava me sentindo bem com minha decisão. Claro, sentia pena da situação da Melissa, mas isso não era minha culpa nem minha responsabilidade. Eu tinha minha própria vida para cuidar. Então, numa terça-feira de manhã, tudo mudou de formas que eu nunca poderia prever. Eu estava na cozinha fazendo café, animada para um dia produtivo de trabalho, quando ouvi a porta de um carro bater lá fora. Olhei pela janela e quase deixei minha caneca cair. Minha mãe e meu pai estavam subindo a minha garagem como se fossem donos do lugar. O que vocês estão fazendo aqui? Perguntei ao abrir a porta. Como conseguiram meu endereço? Minha mãe parecia orgulhosa de si mesma. A Melissa contratou um detetive particular. Um detetive particular? Perguntei incrédula. Vocês estão falando sério agora? Meu pai olhava a minha casa com olhos calculistas, e eu podia praticamente ver o cifrão girando na cabeça dele. Que lugar bonito, disse ele. Saia da minha propriedade. Mas minha mãe passou por mim e entrou na casa como se tivesse todo o direito de estar ali. Meu pai a seguiu. Fiquei tão chocada com a audácia deles que fiquei parada por um segundo. Não se acomodem, disse. Você não vai ficar. Minha mãe caminhava pela sala, tocando em tudo, examinando cada detalhe como se estivesse fazendo uma avaliação imobiliária. Se você vendesse esta casa, poderia pagar facilmente a dívida da Melissa e ainda sobraria bastante para um lugar menor. Talvez um bom apartamento. Já disse que não vou vender minha casa. Mas olha todo esse espaço, disse meu pai, abrindo os braços. Só você mora aqui. Você não precisa de tanto espaço. O que eu preciso não é dar conta de vocês. Minha mãe se virou para mim, com lágrimas nos olhos novamente. A Melissa está realmente assustada, Vivien. Esses homens ligaram para ela ontem. Eles sabem onde ela e Andrew estão agora. Disseram que, se não receberem o dinheiro até o fim do mês, algo ruim vai acontecer. Então talvez a Melissa devesse ir à polícia. A polícia não pode ajudar com isso, disse meu pai. Não são pessoas que se importam com medidas protetivas. Eu estava ficando cada vez mais frustrada. Isso ainda não é problema meu. Vocês dois precisam sair agora. Não vamos sair até você concordar em ajudar sua irmã, disse minha mãe, cruzando os braços como uma criança teimosa. Então vou chamar a polícia. Peguei meu celular e comecei a discar.
Meu pai agarrou meu braço. Não seja ridícula. Solta meu braço, balancei para me livrar. Vou ligar para eles agora se vocês não saírem da minha casa. Eles perceberam que eu estava falando sério. Minha mãe começou a chorar mais forte. Tudo bem, mas isso não acabou, Vivem. Se algo acontecer com a Melissa, será culpa sua. E se algo acontecer com a minha segurança financeira porque eu resolvo os problemas dela, também será minha culpa. Pelo menos assim, só quem fez a bagunça arca com as consequências. Meu pai apontou o dedo para mim. Você vai se arrepender. Família é para ficar unida. Você não pensou nisso há 5 anos. Depois que finalmente saíram, liguei para a corretora com quem vinha conversando sobre a possibilidade de vender minha casa para me mudar e morar com Sebastian. Oi, aqui é a Vivem. Lembra que falamos sobre colocar minha casa à venda? Preciso vendê-la o mais rápido possível. Estou disposta a aceitar um desconto de 5% se isso ajudar a agilizar a venda. Bom, que coincidência. Na verdade, eu tenho um comprador interessado na sua região. Com esse desconto, acho que ele vai se interessar bastante. 3 dias depois, ele me ligou com uma oferta. Era menor do que eu esperava, mas justa considerando a venda rápida. Aceitei imediatamente. Sebastian ficou confuso quando eu contei. Por que tanta pressa? Expliquei sobre meus pais aparecerem na minha casa sem avisar, suas ameaças, a recusa em sair quando pedi. Eu não confio neles, Sebastian. Acho que eles vão continuar me perseguindo. Talvez até façam algo louco. Prefiro vender a casa e colocar o dinheiro em um lugar seguro, onde eles não possam ver ou usar como chantagem contra mim. Provavelmente é o mais sensato. E olha só, isso significa que você pode vir ficar comigo antes do que planejávamos. Isso me fez sorrir pela primeira vez em dias. Você se importa se eu ficar na sua casa enquanto procuro uma nova aqui na sua região? Você está brincando? Eu estava esperando que você se mudasse para cá. Isso só vai acelerar nosso plano. O fechamento da venda foi rápido. Em uma semana, toda a papelada estava pronta e a casa oficialmente vendida. Sebastian veio me ajudar a empacotar tudo e levar para a casa dele. Foi ótimo tê-lo comigo, sem precisar lidar com o estresse sozinha. Enquanto colocávamos as últimas caixas no caminhão de mudança, olhei para a casa mais uma vez. Eu tinha sido genuinamente feliz lá. Trabalhei muito para conseguir aquela casa, mas me senti bem com a decisão de vendê-la. Eu estava começando um novo capítulo com Sebastian, e minha família não podia mais usar minha casa como chantagem emocional. Tudo bem? Sebastian perguntou, colocando o braço ao meu redor. Sim, estou bem. Vamos sair daqui. Dirigimos juntos, e senti um enorme peso sair dos meus ombros. Seja o que fosse que acontecesse com a Melissa e seus problemas de dívida, não iria me envolver nem ao meu dinheiro. Eu finalmente estava livre do drama deles de vez. Morar com Sebastian foi incrível. O apartamento dele era confortável e acolhedor, e trabalhar remotamente me permitiu criar rapidamente uma rotina. Passávamos as noites procurando casas online e planejando nosso futuro juntos. Pela primeira vez em meses, eu me sentia genuinamente feliz e completamente sem estresse. Eu estava morando com Sebastian há cerca de um mês quando meu telefone tocou numa terça-feira de manhã. O identificador de chamadas mostrava um número que eu não reconhecia, mas com o código de área da minha antiga cidade. É Vivian Smith? Sim. Quem está falando? Aqui é o policial Hughes, do Departamento de Polícia de Lincoln. Estou ligando sobre um incidente envolvendo seus pais, Wade e Susan Smith. Meu sangue gelou. Que tipo de incidente? Eles foram presos na noite passada por invasão de propriedade e destruição de bens. O proprietário quer registrar queixa. Fiquei completamente confusa. Invasão de propriedade onde? O endereço invadido é listado como sua antiga residência. O 847 Maple Street é uma casa que você costumava possuir? Eu vendi essa casa há um mês. O que meus pais estavam fazendo lá? É isso que estamos tentando descobrir. Eles causaram danos significativos ao interior da casa, destruíram móveis, quebraram janelas e picharam obscenidades nas paredes.
O novo proprietário chegou em casa e os encontrou na sala, quebrando sua mesa de centro com um taco de beisebol. Sentei-me pesadamente no sofá de Sebastian, minhas pernas de repente incapazes de me sustentar. Você está falando sério? Muito sério. Os danos são estimados em cerca de $40.000. Seus pais alegaram que pensavam que ainda era sua casa e que você os havia prejudicado de alguma forma. Disseram que estavam se vingando por você ter abandonado a família. Expliquei ao policial Hughes tudo sobre as dívidas da Melissa, sobre meus pais aparecerem na minha casa sem avisar, sobre todo o drama familiar de 5 anos que levou a este momento. Ele ouviu pacientemente e fez anotações detalhadas. Então eles não sabiam que você tinha vendido a casa? Obviamente que não. Provavelmente foram lá para vandalizar minha propriedade como vingança por não dar dinheiro a Melissa. Em vez disso, destruíram a casa de uma pessoa inocente. É exatamente isso que parece. O problema é que eles destruíram a propriedade de outra pessoa em vez da sua. Depois de desligar, contei a Sebastian o que tinha acontecido. Ele ficou tão chocado quanto eu. Isso é insano, Vivien. Eles poderiam ter sido baleados. E se o proprietário estivesse armado e achasse que eles eram invasores perigosos? Eu nem tinha pensado nisso. Meus pais poderiam ter sido mortos por causa dessa vendetta estúpida, dessa tentativa patética de vingança. Nas semanas seguintes, recebi atualizações regulares da polícia e de amigos em comum sobre o andamento do caso dos meus pais. Os procedimentos legais estavam avançando, e a realidade da situação deles começava a ficar clara. Meus pais estavam enfrentando acusações criminais graves, mas o advogado deles conseguiu negociar um acordo. Eles admitiram culpa em troca de não irem para a prisão, mas tiveram que pagar integralmente a indenização ao proprietário que eles aterrorizavam, $40.000 por danos à propriedade, mais honorários advocatícios e custos do tribunal. No total, acabou ficando perto de $60.000. Algumas semanas depois, minha amiga Catherine me ligou com a história completa. Vivem, seus pais tiveram que vender a casa deles. Não conseguiam pagar a indenização de outra forma. A ironia era impressionante. Eles venderam a casa que diziam ser seu único patrimônio, aquela que afirmavam serem velhos demais para substituir. E tem mais, continuou Catherine. Depois de pagar tudo que deviam ao tribunal e ao proprietário, deram o dinheiro restante para Melissa resolver seus problemas de dívida. Ou seja, eles acabaram fazendo exatamente o que exigiam que eu fizesse, mas com a própria casa deles, não a minha. Isso ainda não é o melhor, Vivien, disse Catherine. Os problemas de crédito da Melissa não eram nem de longe tão perigosos quanto ela dizia. As pessoas perigosas eram apenas uma firma de investimentos legítima que ameaçava processá-la. Nada de joelhos quebrados, nada de acidentes misteriosos, apenas uma ação judicial normal. Então a Melissa havia mentido sobre estar em perigo físico. Ela manipulou todo mundo, inclusive nossos pais, fazendo-os acreditar que a vida dela estava em risco, quando na verdade ela apenas enfrentava um processo completamente normal. E onde estão seus pais agora? Perguntei. Estão alugando um apartamento pequeno com a Melissa e o Andrew. Os 4 amontoados em um lugar de 2 quartos. Pelo que ouvi, não está indo bem. Muitas brigas, muita tensão. Alguns meses se passaram e soube, pelos corredores, que minha família estava tentando me contatar através de amigos em comum. Queriam se desculpar, explicar-se, de algum modo, reconstruir nosso relacionamento. Cada vez que alguém mencionava, eu dizia não. Catherine me ligou mais uma vez sobre isso. Sua mãe pediu para eu te dizer que ela está arrependida. Disseram que perceberam que lidaram com tudo errado, que cometeram erros terríveis. Já é tarde demais para arrependimentos, respondi. Passaram 5 anos sem se importar se eu estava viva ou morta. Depois exigiram que eu me arruinasse por causa dos erros da Melissa. E ainda cometeram crimes reais porque eu não fiz o que queriam. Acabou. Mas a família deles, Vivien, não, disse Catherine. Família não te abandona por 5 anos e depois aparece exigindo dinheiro. Família não contrata detetives particulares para te vigiar. Família não invade casas com tacos de beisebol só porque não consegue o que quer. Sebastian vinha ouvindo toda a conversa do meu lado. Quando desliguei, ele segurou minha mão e apertou suavemente. Está tudo bem?
Perfeitamente, respondi. E era a verdade. Havíamos encontrado uma casa que ambos amávamos e estávamos nos preparando para fazer uma oferta. Eu estava me saindo incrivelmente bem no trabalho e até havia recebido uma promoção significativa. O mais importante, não precisava mais lidar com o drama interminável deles. Ele sorriu para mim com aquele olhar que ainda fazia meu coração disparar. Falando da casa que amamos, eu estava pensando em fazer uma proposta maior, que vá além da casa. Ele se ajoelhou ali mesmo, na sala de estar, e abriu uma caixinha de anel que me deixou sem fôlego. Vivem, você quer se casar comigo? Podemos comprar essa casa juntos e começar a nossa vida de verdade, aquela com a qual sempre sonhamos. Comecei a chorar de alegria pela primeira vez em o que parecia uma eternidade. Sim. Com certeza. Sim. No mesmo dia, ficamos noivos e naquele fim de semana fizemos uma oferta pela casa. Nossa proposta foi aceita imediatamente e estamos planejando o casamento para o próximo ano, no quintal do nosso novo lar. Às vezes penso na minha família e me pergunto se fiz a escolha certa ao cortá-los completamente. Esses momentos de dúvida geralmente duram uns 30 segundos, e então lembro de quão tranquila minha vida tem sido sem a manipulação constante e o terrorismo emocional deles. Melissa criou seus próprios problemas através de uma série de decisões empresariais terríveis e da incapacidade de aprender com seus erros. Minha mãe e meu pai escolheram incentivar seu comportamento destrutivo em vez de deixá-la enfrentar as consequências naturais de suas ações. Eles todos optaram por me assediar e ameaçar em vez de lidar com seus próprios problemas como adultos. E quando me recusei a ser manipulada, escolheram cometer crimes reais. Eu escolhi construir uma vida com alguém que me ama e me apoia incondicionalmente. Escolhi proteger minha segurança financeira e minha saúde mental. Escolhi me cercar de pessoas que não tentam me manipular ou me tratar como um caixa eletrônico humano. Acho que escolhi muito, muito melhor. Sebastian e eu estamos profundamente envolvidos nos preparativos do nosso casamento, conversando sobre talvez ter filhos um dia, sonhando com o jardim que queremos plantar na próxima primavera. Minha carreira está prosperando de formas que nunca imaginei, e acordo todos os dias me sentindo genuinamente feliz e em paz. Realmente contente com a vida que construí. E nada disso teria sido possível se eu tivesse deixado minha família me arrastar de volta para a bagunça deles. Se eu tivesse sacrificado meu futuro por causa da disfunção deles, então, não, eu não me arrependo de tê-los cortado da minha vida. Nem por um segundo. Às vezes, as pessoas que deveriam te amar incondicionalmente são, na verdade, as que impõem as condições mais impossíveis a esse amor. E, às vezes, se afastar de familiares tóxicos é o gesto mais amoroso que você pode ter por si mesmo e pelo seu futuro. Os limites mais difíceis que estabelecemos são, muitas vezes, aqueles que finalmente nos libertam. E liberdade, aprendi, vale cada sacrifício necessário para alcançá-la. Obrigada por ouvir. E se você gostou dessa história, compartilhe com outras pessoas que talvez precisem ouvi-la. Não se esqueça de comentar e se inscrever para mais histórias sobre escolher a si mesmo quando ninguém mais o fará. Às vezes, a família que você constrói é muito melhor do que aquela em que você nasceu.